Então, gente, aqui é o Carlos. Eu quero falar um pouco hoje aqui sobre os pensamentos e realidade. Hoje em dia a gente está cheio de ver pai e mãe falar que ama os teus filhos, né? Principalmente na rede social, né? Hoje tem uma coisa escancarada para todo mundo ver. Mas tipo assim, hoje em dia nós vivemos um amor sem firmeza, um amor de demonstração, um amor que é para mostrar para os outros, né? Porque quem ama de verdade não fala, né? Pode até falar, mas o amor de verdade é aquele que a gente mostra na atitude, né? Pessoa que ama o filho de verdade, ele planeja ele antes mesmo dele nascer, né? A pessoa planeja com quem vai ter o filho, né? Planeja o casamento, né, em primeiro lugar, porque para você ter estrutura para cuidar do filho, para você conseguir, juntamente com aquela pessoa que você escolheu, cuidar do seu filho até o final. Mas hoje em dia, além de não escolhermos a pessoa com quem temos os nossos filhos, depois que temos eles, não cuidamos do nosso casamento, né? Não cuidamos do nosso casamento por causa de quê, gente? Por causa do orgulho, né? O orgulho, né? Que destrói tudo, destrói família, destrói lares. E falta de planejamento. Família é coisa séria. Filho é coisa séria. Filho não é só para ficar falando na rede social que ama, ou de aniversário, ou de datas comemorativas. Filho é para se cuidar, para ensinar o caminho que deve andar, para ensinar ser homem de verdade, ser mulher de verdade. E hoje em dia a gente tem os nossos filhos e a gente só preocupa com dar comida e estudo só. Isso é muito pouco, gente. Porque quando a gente tem os nossos filhos crianças, a gente tem controle sobre eles. Quando eles são pequeninos, eles aprendem, obedecem, absorve o que a gente fala. Mas quando o filho chega ali de 12 para 15 anos, muitas vezes um pouco menos, um pouco mais, nessa faixa etária aí, se você não tiver passado para ele tudo o que tem que passar de importante, você perde seu filho para o mundo. Por quê? Porque um filho de 15 anos que não foi bem instruído, que não foi bem ensinado, ele não obedece mais o pai, ele não obedece mais a mãe, ele passa por cima de tudo o que ele falar ou ela falar. Porque nós nascemos limpos, Senhor. Nós nascemos limpos e aprendemos tudo o que nos ensina. Então é o dever do pai e da mãe ensinar o filho viver o caminho que deve andar. E hoje em dia está muito relaxado a criação. Os pessoal só preocupa só de dar comida e o estudo. Mas o que realmente importa, que é a educação. Educação, que eu falo, é educação que se aprende em casa, né? Que é o caminho que deve andar sobre a palavra de Deus, principalmente, e tudo que a gente for fazer, primeiramente a palavra de Deus. Primeiramente, a presença de Deus tem que estar, né? Primeira coisa. Mas nós devemos ensinar os nossos filhos a respeitar o pai e a mãe, honrar, ter respeito. O filho que cresce temente ao pai, obediente ao pai, ele tem grande futuro aqui na terra e tem vida longa. Está na Bíblia isso.
E o filho que ele cresce obediente ao pai e à mãe, ele é próspero aqui na terra, é feliz. E primeiramente, não se perde na vida, porque o pai que se preocupa com o filho verdadeiramente, ele vai ensinar o caminho que ele deve andar, ele vai falar aonde ele pode ir e aonde não pode, com quem ele deve andar e com quem ele não deve. E se o filho é temente ao pai, ele vai ouvir, ele vai obedecer, ele vai seguir aquilo que o pai está passando. Agora hoje a gente cria filhos, e os filhos aos 10, 12 anos de idade, a gente não tem mais autoridade sobre ele. A gente vai falar, já não obedece. Agora me fala como que a gente vai ter controle de um filho, ensinar ele a seguir o caminho correto na adolescência, de 15 anos para 16 anos. No mundo do jeito que está hoje, a iniquidade está aí, a prova aí está aí para todos ver. Como tá as coisas, estão terríveis. Vícios, prostituições e muitas outras coisas aí. Olha como está esse mundo, olha como é que está. Está terrível. Como nós vamos criar os nossos filhos e não vamos ensinar o caminho que eles devem andar de pequeno? E vamos querer ter controle a eles quando eles estiverem na adolescência, sabendo nós que a carne é inclinada para o pecado e o pecado nos chama. Como vamos controlar uma criança, um jovem de 15 anos, contra a carne, contra a própria carne dele, se nós não instruímos e não ensinamos e não fizemos o mínimo, que é o filho temer o pai, obedecer o pai e a mãe? Como vamos controlar ele na idade de 15 anos, 12 anos? É por isso que muitas vidas têm se perdido na vida do crime, na vida da prostituição, do álcool, drogas, porque nós não temos vigiado as nossas crianças e não temos preocupado com o futuro deles. Eu tenho 2 filhas e eu sinceramente preocupo muito com o futuro delas desde agora e tento passar o melhor para elas, para que quando elas chegam a essa idade, elas tenham o pai e a mãe dela ao lado delas, para ensinar elas o caminho que elas devem seguir. Porque na hora que a carne puxar para um lado, nós estamos do outro lado para puxar de volta, para não vai que vai dar errado. E se você cria um filho obediente, um filho temente, você consegue manter ele no caminho, por mais que seja difícil, por mais que as coisas estejam no nível que está. Mas o principal é o filho ter temor, ter respeito ao pai e à mãe. Isso salva vida de filhos e vida de outros também, porque tem muitos que estão tirando vidas, filhos tirando vida de outros. Por quê? Porque o pai não tem mais controle, a mãe não tem mais controle, perde o controle ali pela adolescência, o filho cresce ali sem, achando que não tem limite, que é sem limite, é sem parada, e cada dia só piora, cada dia só complica. E se não for a misericórdia de Deus, o fim é triste, gente, o fim é triste. Então nós temos que preocupar com nossos filhos, tem que preocupar com a educação deles e outros, principalmente preocupar em ter filhos obedientes, porque a obediência que salva, primeiramente a Deus, primeiramente a obediência a Deus e segundo aos pais, porque os pais, ele não quer ver o filho no erro, não quer ver o filho na vida errada, na vida do crime, ninguém quer, Só que tem muitos que não estão preocupando
com isso no momento que a criança está pequena, que é o momento que você deve instruir, que é o momento que você deve colocar no coração dele a palavra de Deus, que é o momento que você deve colocar no coração dele que ele tem que ser temente, obediente ao Pai. Tanto o Pai aqui da terra e principalmente o nosso Pai que está no céu. Porque um filho temente, ele tem futuro. Um filho temente, ele vai longe. Porque quando o pai puxa a orelha, ele obedece. Quando o pai chama a atenção, ele obedece. E aí é onde tem um futuro maravilhoso. Então, gente, vamos nos atentar aos nossos filhos, nossas crianças, quanto há tempo, quanto eles estão jovens, quanto eles estão pequenos, quanto eles estão absorvendo o que nós ensinamos. Porque depois que chegar a adolescência, depois que chegar a idade de maior, nós não conseguimos mais controlá-los. Se nós ensinou, se não ensinou, tem que colocar na mão de Deus. Porque palavra não amolece o coração. E só Deus, tem que ser oração. Buscar, porque o tempo é agora. Quando ele está pequeninos. Eu sei que eu vivi isso. Eu sou temente ao meu pai até hoje. Eu tenho 29 anos. Vou fazer 30. Se meu pai dá um grito em mim, eu tremo. Sou casado, tenho 2 filhas. E essa foi a minha criação. E isso foi o que me tornou o que eu sou hoje. Porque a criação é o principal, gente. É onde começa a vida na família. A vida, toda a vida começa dentro de uma família. Nós temos que cuidar, nós temos que atentar a isso. Nós temos que cuidar dos nossos filhos. Não só em dar mantimento, comida. Não só em agradá-los. Mas ensinar eles o caminho certo. Ensinar eles a ser obedientes. Ensinar eles da palavra de Deus, do amor de Deus por nós. Quanto a tempo, gente. Porque depois que a adolescência chega e a gente perde o controle, o que nos resta é só chorar. Chorar, orar, pedir a misericórdia de Deus. É o que nos resta, gente. Porque depois que a gente perde o controle do filho, não adianta. Depois dessa idade aí que eu falo da adolescência, não adianta. Se você pegar muito no pé, e sai de casa. Depende. Se você falar muito, depende da situação, a pessoa até apanha. Né? Que hoje tem muitos casos dos filhos batendo o pai. Não é por quê? Porque não tem respeito. O filho que respeita o pai, o filho que honra o pai, independente da idade que ele tiver, o pai dele sempre vai ser pai. E a mãe sempre vai ser mãe. E não basta muita coisa não, só basta um grito. O cara ficar trêmulo. Eu fui criado assim. Eu, graças a Deus, até hoje eu tenho 29 anos, eu respeito meu pai, independente de qualquer coisa. E se meu pai falar comigo, ele estando errado, eu estando certo, eu escuto. Porque se você não concorda, é melhor ficar quieto do que confrontar o seu pai, porque o pai é autoridade. Eu aprendi, eu fui criado assim. Então, isso daí salva vidas. Isso daí salva vidas, e nenhuma não, muitas vidas. Salva vidas da morte, de entrar em vida do crime, de vida de álcool, de prostituição e de muitas outras coisas, gente. Porque o que nós passa para nossos filhos, o que vale é o que, quando eles são crianças. Depois de adulto, vocês falam, entra no ouvido e sai no outro, porque ele já se sente dono de si mesmo. E se não tem respeito, eles ficam sem limite.
né? Então, quem põe limite no filho, ensina o caminho que deve andar os pais. Vamos atentar isso. Vamos parar de só passar a mão na cabeça, de querer agradar, dar tudo que os filhos querem. Porque se nós continuarmos nessa caminhada, quando chegar a adolescência, nós perdemos. E só resta só chorar, orar e pedir a Deus para Deus libertar. Vamos cuidar dos nossos filhos, das nossas crianças. E cuidar de verdade é preocupar com o futuro. A vida é longa. A vida não é só agora. A vida continua. E vai continuar até a volta de Jesus. Nós temos que nos preocupar. O futuro dos nossos filhos, eles estão na mão nossas, na mão de nós, que somos pais. Então é isso, gente. Vamos preocupar de passar as informações, ensinar, educar, ensinar o filho a respeitar o pai e a mãe, agora, quando é pequeno. Agora que eles estão absorvendo as coisas, porque depois pode ser tarde.